pessoal, sejam bem-vindos a mais um Riossi Brevcast. Hoje, Eduardo Riossi, Mariana Márcico, Camila Oliveira e Arnaldo Cordeiro. Antes de começar nosso assunto, a gente vai dar parabéns hoje para Camila, que ela conseguiu aposentar o pai dela. Nossa, parabéns, que alegria, né? Alegria. Ela nem contou o pai dela. Só Ainda não contei, tá sabendo aqui em primeira mão. Que bom! Meu pai, trabalhou muitos anos no regime geral da Previdência e tinha tempo rural nos tempos de contribuição dele. Depois de 98 passou a ser servidor público municipal e, de acordo com a análise estratégica, a gente optou em fazer pelos dois regimes. E hoje veio a concessão em poucos dias, né? Que bom, Que hein? ótimo, Orgulho. melhor ainda. E eu falo assim, eu sou muito frio para analisar processo. Eu sou frio. Tipo assim, é meu jeito, assim, eu vejo sempre com número. Eu não gosto, tipo assim, de ver com muito carinho, assim, uma pessoa, Pode porque ser até mas eu falo para vocês, juro para vocês, cara. O primeiro processo que eu travei e eu tinha certeza que eu ia conceder era do meu pai. Do nada eu falei assim, nossa, mas ele faz aniversário, eu vou esperar meia-noite, eu vou pedir o benefício para ele, que eu quero já mostrar para ele que está aposentado. Você acredita que deu uma crise em mim, eu pensando, eu falei, nossa, se o robô indefere o processo, eu comecei a passar mal. Mas envolve pessoa da família, né? Sim. Mas é um tema que ela falou agora de CTC também. Eu ia falar isso. Um dos temas solicitados dentre as lives do professor Eduardo é exatamente o impacto do tempo rural nas aposentadorias por tempo de contribuição. Acho excelente tema, né, Edu? O que você pode dizer sobre isso? As pessoas. Primeiro a gente tem que definir por que existe essa diferença entre rural e urbano. Tá? Lembrando que, historicamente, nós somos um país colonizado e nosso país ele começou como um país agrícola e se tornou um país industrial. Nós estamos passando por um desenvolvimento industrial no nosso país. E o mais engraçado que o segurado rural ele só foi equiparado ao urbano na Constituição de 88. Olha que loucura. Quanto tempo depois? Né? E antigamente nós tínhamos o fundo rural. A Constituição de 88 ela veio e ela faz a equiparação e determina que o INSS faça, o governo faça uma lei. Essa lei ela veio ocorrer em 91, 25 de julho de 91, com a publicação da Lei 8.212 e com a Lei 8.213, a Lei de Custeio do INSS, da Previdência, e a Lei de Benefício. Tá? Vocês sabem por que o INSS não considera o período de rural antes de outubro de 91 como carência? Me fugiu a palavra, eles tinham um recolhimento diferente, não era? É que o fundo rural, o INSS considera ele como sistema assistencial e não previdenciário. Existia contribuição só do empregador e não do trabalhador. Isso. Por isso que o INSS considera. Daí vem a lei, em julho de 91, e a carência só começa a ocorrer a partir de novembro de 91. Sabe por quê? Tinha que respeitar a nova gesimal, os 90 dias. Daí veio. Tá? Então, assim, qual que é a grande dúvida? Quem são os trabalhadores rurais? Sim. Quando a gente fala em trabalhador rural, a gente tem que entender que existe uma espécie, uma categoria dividida em espécie. Então, hoje nós falamos trabalhador rural empregado, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. As pessoas sempre batem na tecla do segurado especial. E cada um tem um meio de prova diferente. Junto administrativo, o INSS, no judicial, é um pouquinho diferente, tá? Eles têm uma confusão do boia-fria. Do boia-fria você pode procurar. O boia-fria, geralmente, eles não conseguem definir se o boia-fria é o contribuinte individual, se é um empregado temporário, Em relação ao avulso, no entanto, porque o avulso ele vem em 91. Eu já atendi a Mariana uma vez, eu lembro uma vez da Mariana sobre uma CTC, sobre a possível averbação de uma CTC, Mariana? De rural para o regime próprio, O INSS ele não faz a averbação de regime rural antes de novembro de 91. Para poder averbar, tem que fazer a indenização. Em razão disso. E se eu utilizar esse período antes de 91, minha aposentadoria 42, vamos pegar empregado, antes você pode utilizar. Não entra para carência, mas entra para tempo de contribuição. Tá? Agora, em relação ao segurado especial, olha que loucura. Eu trabalhei numa empresa, exemplo, eu herdei um sítio, igual o Arnaldo, planta umas mandioquinhas lá das galinhas dele. Falei, a minha vida é muito corrida, parei de trabalhar. E realmente eu consigo me
me caracterizar, né, na condição de segurado especial. Fiquei aí entre 93 a 96, trabalhando como segurado especial e voltei na iniciativa privada. E esse período pode ser contado como tempo de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição? Pode, Pode. desde que você indenize, É. Indenização obrigatória, né? mas não tem carência. Não entra como carência. Mesmo sem indenizar. Tá? Então, se você está pleiteando algum benefício com carência, esse benefício não vai ser possível. Porém, na aposentadoria híbrida, independentemente do tempo, eu posso utilizar esse período de segurado especial aí, né? Tanto antes de 91, posterior a 91, na aposentadoria híbrida. Porque as pessoas têm ideia, quando vai fazer a aposentadoria híbrida, que só pode utilizar, né, às vezes, empregado. Sim. Não, você pode usar qualquer tipo, né, de qualquer categoria de trabalhador rural. O que você tem que sempre prestar atenção, a partir de 4 de janeiro de 2018, administrativamente, é obrigatório o segurado estar filiado ao INSS. Qualquer tipo de filiação, facultativo, contribuinte individual, e vai fazer a soma das contribuições urbanas rural. Então, ele não tem condição para se aposentar, ele não cumpriu todos os requisitos para se aposentar no urbano, e nem no rural ele pode somar. O problema é que a idade, né? A idade não é reduzida. Cumpre a idade da aposentadoria urbana, né? Por idade, não. É um benefício bem... Eduardo, só para um exemplo prático para melhor absorver, vou dar um exemplo, você me corrija. Vamos dar um exemplo com uma mulher. Trabalhou 14 anos como especial antes de 91, correto? Sim. Aí chegou agora em 2020. Ela começou a contribuir, facultativo, e ela completou 65 anos de idade. Ela contribuiu mais um ano. Ela, somando esse um ano que ela contribuiu como facultativo, que tem carência, e esses 14 anos que foi contribuído antes de 2014, ela consegue se aposentar? Antes de 91. Antes de 91. Sim. A especialidade da aposentadoria híbrida é isso. É poder você habilitar aquele período de rural como carência. Então, ele vai trazer, ele vai vir junto, o tempo de contribuição e a carência junto, antes de 91. Sim. Interessante. É isso que é interessante da aposentadoria híbrida. Né? Que faz uma diferença muito grande. Nossa, demais. Eu acho que foi uma grande evolução, tanto no administrativo. Eu peguei um cálculo, eu tentava, aquele cálculo que nós fizemos, tentava fazer o cálculo de um jeito, não dava, não batia com a carta de concessão, a gente falou assim, mas o que aconteceu? Aí que a gente foi descobrir que era por causa das carências, que teve um período que o próprio juiz determinou na sentença, que não teria carência por causa até 91, tal. Teve um caso muito interessante que o procurador, ele não sabia da regra da prorrogação da carência de 12, né, para 120 meses, ele não sabia. E não E ele, a sorte que foi fundamentado isso. Eu tô falando assim, eu não sei se ele não sabia ou se ele estava dando a pedalada. Mas a gente olhou assim e falou, não, tem jeito ao benefício sim. Inclusive, foi juntado o comprovante de recebimento de seguro-desemprego, tinha mais 120 meses ininterruptos, tá? Então já daria para ela, estava dentro da qualidade de segurado, tá? Então assim, dois institutos são dois institutos diferentes, tá? E com qualificações até diferentes. Tempo de contribuição e carência. É delicado, tem que ter bastante cuidado. E as pessoas confundem muito isso, né? Demais. Assim, eu sempre falo, quer decorar carência? Carência é tudo aquilo que você recolhe, em tese. Contribuição, nem sempre. Auxílio-doença, você recolhe? Não. Tempo de contribuição. Serviço militar, você tem direito ao serviço, a entrar com tempo de contribuição, mas ele não entra como carência. Por que eu estou falando isso? As pessoas já peguei regra de descarte, pessoa querendo entrar com revisão junto ao INSS, com regra de descarte, tá? Pedindo para ser considerado o período de alistamento militar. Só que ele só entra como tempo de contribuição. Tempo de contribuição, então ele não entra para carência. Poder pegar a regra do descarte até antes de... Escola agrícola. De 5 de abril de 2022. Você falou sobre a petição, né? Você brincou aqui, mas é verdade. A gente precisa se atentar a isso, né? Sim. A forma como escreve a petição inicial, fazer da forma mais clara possível.
Tem que instruir, instruir, orientar, falar né? o óbvio, né? Principalmente Então, recurso administrativo. Tá? muito. Toma cuidado com o recurso administrativo. O recurso, tem processo nosso aqui que nós pegamos, tipo, processo que está em recurso para analisar, para dar parecer, que não dá para arrumar. Por causa da petição. Você sabe que eu tenho usado muito e cada vez mais a questão do visual law e do legal design. Eu acho que isso, fazer a linha do tempo, mostrar passo a passo, fazer tabelas, fazer planilhas, porque isso é fundamental até para nós não se confundirmos e deixar mais claro o que a gente quer, né? O próprio INSS, em algumas contestações, eles já, os procuradores já vêm utilizando umas tabelas com a linha do tempo. Eu acho que Os próprios tribunais de justiça, aí tem até orientações do Conselho Nacional de Justiça, tem da própria OAB, para que a gente possa cada vez mais caminhar para essa claro e objetivo, né? clareza. Vai ter um processo mais célere, né? Com certeza. E vai ser muito mais vantajoso para ambas as partes. Mas então eu acho que essa questão do impacto do tempo rural aí é extremamente importante, sobretudo essa questão da carência, tempo de contribuição, eu acho um assunto muito interessante. E tem muito hoje em dia a aposentadoria híbrida, né? Demais. Tem muito. É um recorde. É Deixa muito. eu te contar um negócio para vocês. A aposentadoria híbrida dá período básico de cálculo, PBC. O que isso quer dizer? O valor é bom. Às vezes pensa que vai aposentar com salário mínimo, não aposenta não. Essa é a grande problemática. Todo mundo acha que esse segurado rural vai aposentar com salário mínimo. E Não é a isso. gente precisa exatamente mudar essa visão dos previdenciaristas, né? De enxergar de uma forma mais ampla o que chega até ele, até o escritório, ter a ficha de atendimento para saber o que vai Aí, perguntar. é isso que eu falo de mulher. O Arnaldo manda um cálculo para mim fazer. Ele falou, Roy, dá uma olhada para mim. Eu tenho medo de escutar os áudios do lado da minha esposa. Quando me manda, eu falo, deixa eu ver isso aqui. Porque... A Mariana já manda, tipo assim, ó, agora. Então, né? Até parece. Mas é isso, gente. O professor Eduardo faz lives, né, toda semana e estamos abertos a novos Não, falar que questionamentos. nós somos parceiros, né? Tem que falar sempre isso, né? Isso, Porque isso. é assim, a gente sempre brinca, né? Cada um domina a sua área. Eu nunca quis abrir mão do administrativo, que eu falei para as pessoas. Eu não quero ficar pensando muito no judicial. A gente estuda tudo, mas assim, cada um tem que tirar proveito daquilo que é melhor. Então é isso, a gente encerra agora o Prevcast de hoje e até a próxima. Até mais, gente.